né? Não fosse uma criança pensante, um indivíduo, enfim, não fosse uma pessoa. Então, você tem que legitimar isso. Então, vamos olhar primeiro as potencialidades e depois compreender esse perfil sensorial. E aí é o diferencial da terapia ocupacional. Ela é a profissional, né? Ele é o profissional que vai fazer o perfil sensorial, vai trabalhar com esse perfil sensorial de uma forma potente, né? Uma forma que isso realmente faça sentido para essa criança. Então, desconfiem muito de crianças que entram numa sala de integração sensorial e saem dessa sala da mesma maneira que entraram. Desconfie muito, porque você tem que entregar a criança melhor do que ela chegou. Isso é uma premissa, assim. Nem que seja ali naquela 1h30 seguinte, você tem que entregar. E passou 1h30, a família tem que ajudar e trabalhar e tem meios para fazer exatamente isso. Exatamente. Isso é muito legal, assim, porque às vezes o Davi ia lá para o seu consultório e eu falava assim, nossa senhora, que maravilha, olha só, o Davi todo funcional, não sei o que lá. Dava 2 horas, ele já estava na agitação dele, Aí vinha essa questão de, tá, calma aí, deixa eu tentar identificar o que tá desorganizando ele, e aí vou dar um mordedor, vou dar um não sei o quê. E é um pensamento junto, por exemplo, a gente tem a médica trabalhando junto com a gente, pensando esse perfil sensorial. A gente tem a equipe da psicologia trabalhando com a gente, pensando no perfil sensorial. Porque não são 7 mais 1, não tem as emoções. Então, eu preciso entender essa criança como um todo. A gente tem a família pensando com a gente. Então, nunca uma sessão de integração sensorial é igual a outra. Sim. Por isso que não existe receita de bolo. Por isso que de nada adianta vocês pegarem a dieta sensorial do Davi da época e tentarem fazer na criança de vocês. Nada adianta pegar no Instagram, por exemplo, eu vejo muito, é muito legal, um repertório de atividades para você fazer com crianças com autismo. É muito importante. Nossa, porque eu ficava muito frustrada. Você ficava? É isso, assim. Porque às vezes, eu imagino o que você vai falar e é muito isso mesmo. Você vai chegar lá e você vai comprar tudo. Ai, para criança com autismo, faz a garrafinha que a criança vai ficar paradinha. Faz o sagu que vai dar certo. Faz a slime. Gente, tem criança que se eu coloco a slime, ela vira o giraia. Então, é isso. E vai frustrando essa família demais. Então, a terapia ocupacional, o terapeuta ocupacional é o profissional, e é só o terapeuta ocupacional, que vai te ajudar a traçar esse perfil e a pegar essas atividades que estão aí nas redes e direcionar para a sua criança. Ah, Carol, mas quando que eu vou conseguir um terapeuta ocupacional? Gente, a gente tem terapeutas ocupacionais no mercado e tem também nas unidades básicas de saúde. Se você começou lá no NASF, né? Então, você precisa estar em contato com esses profissionais, eles estão aí e eles precisam te entregar esse entendimento. Sim. Né? Nem que seja para você construir isso junto com eles. Sim. Que é muito válido também, né? Claro. Às vezes você vê esse podcast, né? Anota algumas coisas assim valiosas, assim, dicas valiosas. Chega num terapeuta ocupacional que às vezes está começando, não tem tanto... Ou nunca se aventurou nessa área. Não tem conhecimento no autismo em si e tal. E você traz, olha, vi isso aqui e tal, e construindo com ele. Basta achar o profissional que está aberto para esse tipo de coisa, né? E eu acho que tem muita gente que assim, que pensa assim. Vai ter as pessoas que não, eu sei o que eu estou fazendo, não se mete, mas vai ter sim aqueles profissionais dispostos a construir junto com você. O importante é isso que a Carol falou, né? Não fique preso também. E que foi uma coisa que aconteceu comigo, assim, de como eu ficava muito insegura, eu não conhecia muito, eu estava me aventurando no mundo do autismo. Cruzaram terapeutas na minha vida que eu ficar, não vou sair, porque não tô bem, não tô satisfeita, mas pelo menos o Davi tá tendo alguma coisa ali. E quando eu me coloquei na situação, ou por conta própria, não, eu não vou levar, ou porque a terapeuta não vou atender mais, porque aconteceu de ter terapeuta que virou, não vou mais atender o Davi, me tirou da minha zona de conforto. No início eu fiquei indignada, chateada, desesperada, mas depois foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, entendeu? E pro Davi, principalmente pro Davi. Então, não tenham medo, assim, e é muito difícil como mãe falar isso, porque o maior, o sentimento predominante é o medo, né, quando você recebe um diagnóstico diferencial, assim, mas vai dar certo. Uma coisa que eu sempre levei pro Davi
foi o Davi não... Eu nem lembro quem me falou isso, mas eu peguei como um mantra pra mim. O Davi não fala ainda. Isso. O Davi não escreve ainda. O ainda eu incorporei na minha vida. Porque ele vai fazer, ele tem capacidade. Eu sei que meu filho tem potencialidades e eu vou explorar essas potencialidades. E talvez tenham coisas que ele realmente nunca faça. Mas tem tantas outras coisas que ele faz, né? E quando você se desassocia um pouco do ideal, o imaginário, o que a sociedade espera que seu filho faça, porque hoje em dia eu não estou mais tão preocupada com o que a sociedade espera que o Davi consiga, o que a família, os meus pais, ou os pais do Thiago, ou as pessoas que estão à volta esperam do Davi. Até os terapeutas. Ou até os terapeutas. Hoje eu consigo ter um pouco mais de autonomia e de segurança interna de falar assim, não importa, eu tô focada no Davi. Para mim, o bem-estar dele crescer feliz. Porque, por exemplo, uma comorbidade muito associada ao autismo é a ansiedade. Perfeito. Eu sofro de ansiedade. Eu não quero que meu filho sofra de ansiedade. E eu sofro de ansiedade porque eu fui criada, moldada num padrão em que eu deveria me encaixar e que muitas vezes na minha vida eu não me encaixei e isso me gerou ansiedades. Eu vou querer isso pro meu filho? Jamais. Já tem tanta coisa para lidar, né? Já tem tantas dificuldades. Acho que é isso, Aline, se define muito bem. O profissional que está ali, o terapeuta ocupacional, a gente falando na minha profissão, né? Ele precisa estar sensível, aberto a isso. Se a gente for pensar no sensorial, olha quanta coisa você disse agora, que se eu for elencar, o sensorial do Davi, ele vai interferir diretamente até no emocional da mãe. Isso foi objeto, por exemplo, isso é evidência científica, foi objeto de pesquisa do meu mestrado. Eu queria ver o quanto o emocional desses pais, eu investigava a autoestima e o estresse, especificamente, impactava diretamente na inclusão na escola, dentro de sala de aula. E o resultado todo mundo sabe, mas eu precisava provar cientificamente, e é provado. Então, se a gente não tiver uma família organizada emocionalmente ou minimamente amparada, que a gente também, é isso, eu tenho ansiedade, eu tenho angústia, eu estou insegura, eu tenho medo do que vem, do que não vem, do desconhecido. Mas enquanto profissional, eu tenho que levar isso em consideração, né? A gente sabe e tem a ciência ao nosso lado, só que também existe a empatia e aquilo que não está escrito, que eu falo que são as delicadezas do fazer ali. Sim. Que essas delicadezas, essas nuances, elas que são a cereja do bolo, são a cereja do acompanhamento. Sim, eu acho também. Gente, eu tenho tanta coisa assim pra falar, que, assim, e aí eu fico olhando o relógio aqui e o Thiago vem o Thiago na minha cabeça. Carol, tem que trabalhar. Mas assim... Tá tão gostoso, né? Se a gente puder passar um pouquinho da nossa vivência para as pessoas, né? E o quanto que a gente está aqui falando de um acompanhamento de ponta, né, Aline? Sim. A gente sabe que não é todo mundo que vai dar conta de pensar tudo isso e de compreender esse universo todo. Sim. Mas acho que se a gente puder falar para tanto terapeutas ocupacionais quanto para pais que o processamento sensorial, ele é algo que sim, faz diferença no acompanhamento. Mas para além disso, ele é algo que interfere diretamente no autocuidado dessa criança. E esse autocuidado vai interferir na vida escolar, porque é o que você falou, meu filho vai ler, meu filho vai escrever, se ele tiver com algo desorganizado, não vai acontecer. Então, o TO é praticamente aquele que vai pegar na mão dessa família e vai caminhar por uns anos. E não é algo que em um mês vai melhorar, 2 meses vai melhorar, não. É 3, 4, 5, 6 anos ou mais. Ou mais. Né? Então, é um processo. A terapia ocupacional é um processo. Isso é importante também dizer. Sim. Porque a gente vive num mundo muito imediatista. Nossa, muito. E aí, esse processo é muito angustiante para nós, terapeutas, e para vocês, pais, eu imagino, né? Sim. Mas é um entendimento disso, de que estamos caminhando bem. Para um goal, né? Para um objetivo ali futuro. E se algo não tá legal, troca, gente, muda. Existe tudo. E outra coisa que eu ia falar, com a pandemia, acho que a telemedicina, o teletrabalho, isso ficou tão, tão gostoso,
né? Então, se na sua cidade não tem ninguém que trabalhe com isso diretamente, existem profissionais no Brasil todo, fora do país, que trabalham. Então, de repente, junta várias mães, paguem uma supervisão para uma profissional fora. Sim. Eu acho que hoje a gente tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Né? E eu acho legal que uma coisa que você trouxe aqui me trouxe essa memória. De deixar que, é claro, que o crescimento não é linear também. Isso. Não é? Que a gente tem essa expectativa, porque a gente está acostumado com tudo linear, né? Mas, às vezes, você vai ter aí 2 anos tratando e fazendo e ajustando a dieta sensorial e aí vai dar alguns passos para frente e, do nada, alguns passos para trás. Vem um antibiótico. Vem um antibiótico, dá uma tudo, né? virada, assim, um furacão na vida dessa criança e aí... E dá um desânimo. E dá um desânimo. E é isso, assim, é cotidiano. A gente também passa por isso. Sim. Então, eu acho que desmistificar isso é o importante desse podcast e eu queria... Assim, eu estou encantadíssima com essa proposta, porque é desmistificar tudo que vem quando você recebe um diagnóstico de criança com autismo, né? Que a sua criança tem autismo, toma o pacote completo, é isso aqui. Não, né? Você vai viver as mesmas coisas da sua criança de uma forma um pouco diferente do que a sociedade pediu. Sim. Estar pronta, né? Para mudar tudo isso. Exatamente. E aí é importante ressaltar também que quando você tem uma dieta sensorial, você tem um terapeuta ocupacional lidando com a sua criança, o que você faz fora interfere no trabalho deles também. Por exemplo, o Davi, ele suplementa algumas vitaminas, ele tem uma dieta alimentícia diferente também. E tudo isso tem que ser passado. Por isso que o trabalho em conjunto é muito importante. E muitas vezes, até eu esquecia, eu falava assim, testava uma vitamina nova no Davi. Nossa, interfere tanto. Interfere, que Davi ficava virado uma semana, e aí a Carol falava assim, Aline, vocês mudaram alguma coisa? Assim, essa mulher já tem muitos anos, né, gente? Estrada não é boba, não. Vocês mudaram alguma coisa? Eu falava, Carol, eu inseri tal coisa, não sei o que lá. Então, assim, quando você tem uma equipe mesmo é o nome, um time que trabalha em conjunto e você se sente à vontade de falar, eu resolvi testar tal coisa. O acolhimento vem disso, independente se o que eu estou testando, a não ser que seja, obviamente, uma coisa que vá machucar o meu filho, aí sim, eles têm a obrigação de trazer, mas às vezes é o que eu quero dizer, a gente vê muito a ciência, né, que lida com o autismo, você vai ter uma grande leva de profissionais que vão falar, não, só o tratamento do autismo é só comportamental. É catedrático, né? O negócio não pode... Você não tem essa história de fisiológico, não tem essa história disso e daquilo. Você sabe que eu já tive que sair de reuniões de profissionais que viravam pra mim e falavam assim, pra que colocar esse colete? E essa estereotipia aí, eu dou conta. Aí eu falava, olha, pra que eu tô aqui? Então? Pra que eu tô aqui? Né? Porque é isso. Acho que toda teoria ela só existe enquanto teoria porque ela pode ser mudada. Sim. Então, acho que é isso, né? Que a gente exatamente. tá falando. E aí você ter uma equipe que tá nesse mesmo pensamento que o seu, nossa, você potencializa o prognóstico do seu filho num nível, assim, o Davi teve tantos ganhos depois que a gente arredondou a equipe, assim, lógico, de vez em quando precisa dar uma... De vez em quando não, sempre vai precisar dar uma direcionada, uma melhoradinha como é que é o nome daquele negocinho, gente? Engenhoca, sei lá, que desregulou um pouquino, e é normal, faz parte, uma engrenagem, exatamente. E eu acho que é isso, assim, o profissional, a gente já falou, né, eu falo que eles hipervalorizam muito, é a melhor, mas assim, se eu não estiver o tempo todo estudando e atenta, tudo engole a gente, né? Então, não adianta nada você ter uma bagagem. Eu sempre escutei, nossa, mas eu tenho, principalmente de professores, né? Que eu trabalho muito na escola, né? E aí, mas eu tenho 40 anos de sala de aula, você vem aqui falar que colocar um disco de equilíbrio para a criança sentar vai ajudar. Então, tipo assim... vai ajudar, entendeu? Não adianta nada você ter os seus 40 anos ali. Então, é isso, se eu não me atualizar e estiver aberta a tudo que está vindo sobre o autismo, eu vou ficar para trás, Não, né? E o que era o autismo há 20, 40 anos atrás, o que é o autismo hoje, gente? Ele deixou de ser autismo para ser um espectro. Exatamente. Então, aí a pessoa vai ficar lá em 40 anos atrás? Não, linda. Vai ficar extinta junto com os dinossauros, amor. Tem que evoluir. E a educação tem que acompanhar isso também, né? Eu já tô num nível, assim,
a minha formação, a minha criação foi toda com base no que eu ia me formar, no que eu ia ganhar no mercado de trabalho. Hoje em dia eu já